Bom dia. Hoje eu, Mariana Lanin, a Isabela Sarabanda e a Juliana de Paula vamos apresentar o artigo intitulado Perfis de resistência e distribuição antimicrobiana de espécies de bactérias de gatos errantes, gatos internados e equipes veterinárias na Coreia do Sul. Esse trabalho vai ser apresentado para a disciplina de Medicina Veterinária do coletivo e a nossa orientadora é a professora doutora Rita de Cássia Maria Garcia. O artigo foi apresentado nessa revista, que tem fator de impacto 1.8 e Qualis B1. O uso dos mesmos antibióticos na medicina humana e na medicina veterinária é um importante fator que contribui com a resistência bacteriana, e o isolamento de bactérias resistentes a diversos antibióticos tem se tornado cada vez mais frequente, sendo necessária a utilização de métodos de vigilância para controle e prevenção à resistência aos medicamentos. Nesse estudo, participaram 20 hospitais veterinários da Coreia do Sul, sendo coletadas mais de 2.000 amostras, e a maioria delas foram coletadas de gatos errantes e gatos internados, sendo coletados suaves do ânus, canal auditivo, mucosa nasal, pele e urina desses animais. Também participaram do estudo funcionários dos hospitais veterinários, dos quais foram coletados suaves das mãos e da cavidade nasal. Após a coleta, foi realizado isolamento e identificação dessas bactérias e posterior teste de suscetibilidade microbiana de diversos antibióticos. Então, foi feita análise dos dados pelo teste de Fischer. No estudo foram isolados 1.829 espécies de Staphylococcus, Enterobacteriaceae e Enterococcus de equipes veterinárias, gatos de rua e gatos internados. O patógeno mais frequentemente isolado foi Escherichia coli, no caso de gatos de rua e gatos internados, 11% e 16,5%, respectivamente, e Staphylococcus epidermidis na equipe veterinária com 15%. Então, esse foi o primeiro estudo transversal da Coreia do Sul sobre a resistência antimicrobiana em Staphylococcus, Enterobacteriaceae e Enterococcus isolados de gatos de rua, gatos hospitalizados e equipe veterinária. Os gatos de rua, então, eles tinham altas taxas de Staphylococcus coagulase negativa e eles atribuíram isso a condições ambientais a quais esses animais viviam. Na equipe veterinária, o patógeno mais isolado foi Staphylococcus epidermidis, e em gatos de rua e hospitalizados foi o Staphylococcus feris, e eles atribuíram isso, que era o resultado esperado, por eles serem comensal e causador de infecções de pele. Enterobacteriaceae e Enterococcus isolados em baixa frequência nas amostras foram isolados em baixa frequência nas amostras da equipe veterinária, e eles atribuíram isso a viés na amostragem. Quanto à suscetibilidade antimicrobiana do Staphylococcus coagulase negativo, o grupo que apresentou maiores taxas de resistência foi a equipe veterinária, com ampicilina, penicilina, oxacilina e tetraciclina, que variam entre 59% e 80%. Já no Staphylococcus coagulase positivo, foi em gatos internados, ampicilina, penicilina e amoxicilina mais clavulanato de 59% a 82%. Na Enterobacteriaceae, foi o que apresentou maior foram os gatos de rua, com ampicilina, amoxicilina mais clavulanato, cefalotina, que variou entre 72% e 100%. E no Enterococcus foram os gatos de rua também, com eritromicina, tetraciclina e minociclina entre 51% e 68%. Quanto à detecção do gene MAC-A, então ele é um gene que codifica o mecanismo de resistência relacionado à alteração de proteínas ligadoras de penicilina, que em gatos de rua dos patógenos isolados, 9,5% apresentavam esse gene, dos hospitalizados 12,1% e da equipe veterinária 40,3%. Tanto dos gatos hospitalizados quanto da equipe veterinária, o patógeno que mais apresentou o gene MAC-A foi o Staphylococcus epidermidis. Já na detecção das beta-lactamases de espectro estendido e carbapenemases, das 278 enterobactérias, 2,6% eram de gatos errantes e 3,2% eram de gatos hospitalizados que apresentaram as beta-lactamases e carbapenemases. Nenhuma das enterobactérias isoladas, que não foram suscetíveis a ibipenem e meropenem, mostraram crescimento avançado no teste de Rod modificado que detecta as carbapenemases. Quanto ao padrão de suscetibilidade fenotípica,
O grupo que teve mais suscetibilidade a todos os antimicrobianos foram das enterobactérias, com 48,6%, e o que teve menor suscetibilidade foram dos Staphylococcus coagulase positivos, com 15%. Em relação à resistência a múltiplos medicamentos, o grupo que apresentou maior taxa foi o Staphylococcus coagulase negativa, com 33%, e a menor taxa foram das enterobactérias, com 25,5%. Os Staphylococcus coagulase negativos resistentes a múltiplos medicamentos foram encontrados em maiores taxas em gatos hospitalizados, já os enterococos foram encontrados em maiores taxas em gatos hospitalizados e gatos de rua, em comparação com a equipe veterinária, e a E. coli resistente a múltiplos medicamentos foram encontrados em maior quantidade nos gatos hospitalizados. Ainda em relação à resistência fenotípica, houve uma maior resistência dos Staphylococcus coagulase negativos em gatos internados do que nos gatos de rua. Isso foi justificado devido ao fato que os gatos de rua possivelmente estavam saudáveis, eles tiveram maior chance de terem recebido os medicamentos. Mas, entretanto, essa justificativa não pode ser aplicada quando foi comparada às taxas de resistência das Enterobacteriaceae e dos enterococos, pois não houve diferença significativa entre os dois grupos. Em relação aos Staphylococcus coagulase negativos e enterobactérias, que apresentaram alta taxa de resistência a múltiplos medicamentos, eles alertaram para a chance da equipe veterinária ser um reservatório para disseminação de multiresistência e também um reservatório de patógenos, já que eles não demonstravam sinais clínicos. Quanto às conclusões, os Staphylococcus e as Enterobacteriaceae apresentaram uma alta resistência quando comparados aos isolados de gatos de países europeus e da Austrália, e houve resistência inclusive a cefalosporinas de terceira geração e quinolonas, que são fármacos importantes na medicina humana. Isso pode ser atribuído ao uso indevido em hospitais, mas isso não pode ser confirmado devido ao histórico de tratamento desses animais não ter sido coletado no presente estudo. Além disso, a resistência antimicrobiana é hoje vista como um desafio na medicina veterinária, tanto pela questão da saúde do paciente, quanto por ser uma questão de saúde pública. Quanto às considerações sobre o artigo, nosso grupo acredita que houve um grande número de resultados muito bons, porém os autores não souberam discuti-los muito bem, não apresentando muitas hipóteses na discussão. Além disso, achamos interessante o fato de que as bactérias de gatos hospitalizados apresentaram maior índice de resistência, e isso pode ser ligado ao principal fator de prevenção da multiresistência, que seria o uso consciente de antimicrobianos. Além disso, a equipe veterinária apresentou algumas espécies de bactérias que foram mais resistentes do que as bactérias dos gatos em geral. E isso mostra que os profissionais da saúde são importantes fontes de bactérias multiresistentes. Agradecemos pela atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.